Bom dia! Olha que bonitinha a nossa... Bom dia! Olha que bonitinha a nossa coleção de pandas. O bem-estar de hoje é para quem adora um bichinho de pelúcia, um panda como esse, mas não gosta de ficar com olheiras de panda. Vamos falar sobre esse problema que dá um ar de cansaço e também sobre pálpebra caída, que pode até afetar a visão, sabia? É, porque às vezes a pálpebra cai tanto assim, ó, que fecha uma parte do olho e diminui o seu campo de visão. Dá uma olhada como é que fica se você piscar, por exemplo, com o campo de visão diminuído. Quer ver? O Ricardinho vai mostrar pra gente. Dá uma piscadinha aí, Ricardinho. Diminuiu o campo de visão, olha lá. Atrapalha a visão, pálpebra caída, mas tem cirurgia para corrigir esse problema. Tira essa pálpebra caída daí, Ricardinho. Tira pra gente. Tira a pálpebra, corrige o problema. Deixa eu ver tudo de novo. Isso! Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esses dois problemas que atrapalham a visão e também a nossa aparência, a nossa estética. Afinal de contas, quem é que não quer ficar mais bonito? Para isso, a gente tem aqui dois dermatologistas, doutora Márcia Purcelli, nossa consultora. Bem-vinda, tudo bem, doutora? Bom dia a todos. Bom dia. E também está aqui com a gente, doutor Emerson Lima, mais uma vez. Bem-vindo, tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos primeiro explicar, doutor Emerson, quantos tipos de olheira a gente tem e por que que a gente tem olheiras? Isso é bem importante, Mariana, a gente saber, porque isso é que vai determinar o tratamento. A olheira ela pode se formar a partir da deposição de pigmento, essencialmente melanina, é o pigmento que dá cor à nossa pele, e a gente tem justamente a presença desse pigmento sendo depositado na pálpebra inferior. Deixa eu te ajudar a segurar. Então é como se a gente tivesse aqui um lápis de cera que fosse depositando pigmento aqui nessa parte de baixo do olho, é isso? Isso. Vai escurecendo. Isso. Mas isso tem a ver com o sol, doutor Emerson? Tem muito mais a ver com a tendência constitucional, ou seja, hereditária. O indivíduo nasce com a tendência a ter esse pigmento localizado aí. E isso vai, determinadas famílias, inclusive determinadas raças, tem uma tendência maior a ter esse pigmento. Ter esse tipo de olheira. Isso. Agora, a gente tem um outro tipo de olheira aqui, que não tem a ver com pigmentação, né? Sim. Então, o que a gente observa aqui é uma vascularização bem intensa. Então, são vasinhos que começam a ser visualizados através da pele. Então, fica aquela coloração violeta, violácea, que muitas vezes fica escurecida aos olhos das pessoas, né? Porque vai escurecendo ao longo do tempo. É confundido muitas vezes com emagrecimento dessa região. Então o indivíduo, quando perde peso, por dieta ou por qualquer questão que faça com que ele diminua o volume de gordura da face, ele pode ter um emagrecimento aqui e a gente tem uma visualização maior do que a gente chama de sulco naso... o suco lacrimal, né? Que é esse suco aqui do correr da lágrima. E a nossa pele é muito fininha aqui, então quando você tem bastante vasinho, acaba aparecendo. Aparecendo. Doutora Márcia, a gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual, primeira para você hoje. Vamos ver. Esmeralda Alves, eu tenho os dois problemas, olheiras profundas e pálpebra flácida. Piorou depois que eu ganhei peso e depois da última gravidez. Não saio de casa sem maquiagem. O que posso fazer para amenizar? Olha ela lá, doutora Márcia. Bem acentuado, né? Então, ela tem uma flacidez que é natural da idade, mas nesse caso, sempre quando a gente for tratar, você tem que saber qual é o principal componente dessa olheira. Então, se você tem os vasos, como bem disse o Dr. Emerson, você vai ter um tipo de tratamento. Se você tem mais pigmento, é quando você vê uma boa resolução com os cremes, por exemplo, porque você consegue clarear. E o laser aí tem um papel muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o laser, mas antes a gente vai relembrar a história da Amanda, ex-BBB, lembra? Foi ela que emprestou pra gente essa coleção de pandas que tá aqui no estúdio hoje, porque a Amanda foi ganhando isso dos amigos e também dos fãs, porque ela ficou conhecida depois de expor as olheiras dela no Big Brother Brasil. A Amanda está fazendo tratamento para olheira já faz um tempinho. Será que está dando certo? A Sabina Simonato foi até a casa dela para conferir. O Bem-Estar está aqui na Moca, zona leste de São Paulo, para conversar com a dona de umas senhoras olheiras. Mas a Amanda, que participou do Big Brother Brasil, jura que esse papo de pandinha ficou para trás, ó. É coisa do passado. Será? Amanda? Olá! Oi! Bom dia! Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo jóia. Sejam bem-vindos.
Gente, de cara já tô notando que tá diferente. Tá Tem bem maquiagem? melhor. Não, só protetor solar agora. Vamos entrar? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Deixa eu apresentar minha mãe. Mas eu continuo meio desconfiada e não resisto. Eu ainda tô achando que ela tá maquiada. Posso? Pode. Não, não sai nada, gente. É só filtro solar. Se fosse antigamente, até teria mais, mas agora não tô precisando. Então, que milagre é esse, Amanda? Conta tudo. Não é mágica, gente, é um tratamento que eu tô fazendo, é a longo prazo. Mas já dá pra ver a melhora, né? São 3 meses. São 3 meses já. Eu vou uma vez ao mês lá no Rio de Janeiro, onde eu faço peeling laser. Vem cá, dói? Nada, gente, não dói. Quem quiser fazer pode ir tranquilo. É uma luz, né? Então você dá um sustinho assim, mas não é nada, não machuca. E o que pode e o que não pode fazer? Sol não pode de forma alguma. A Amanda ainda está na metade do tratamento. É porque o caso dela é mais complicado. Ela tinha preenchimento na região dos olhos. Ficou bem inchadinho. Então eu nunca tive as bolsinhas, né, que popularmente a gente fala. Foi o preenchimento que eu fiz, que fui avisada que poderia dar certo ou não. Não deu. E aí, agora com esses tratamentos, a gente está retirando. Amanda é descendente de armênio. E a mãe, ó, também tem a pele bem morena. Filha de peixe, peixinha é. Muitas pessoas têm a olheira e acham que é cansaço, não é. É o genético, o que agrava para você tratar. Não é tão fácil assim como só aquela olheira de cansaço. Agora, Amanda, vem cá. Você sempre disse que as olheiras não te incomodavam. Então, por que fazer esse tratamento? Eu sei assim, se pode melhorar, por que não, né? Na verdade, vou até te mostrar. Olha a quantidade, e são poucos, a maioria já está na minha casa, de pandinha que eu recebo. Eu acho muito fofo, é um apelido carinhoso e não me incomoda, mas por que não melhorar? Ela não vai pensando que ela abandonou completamente o arsenal anti-olheira, não. Usa maquiagem, sim, para as festanças. A gente sempre te via muito maquiada. Bastante. Ainda tem maquiagem ou não? Não, eu ainda uso, principalmente se eu vou sair, aí eu carrego mais uma maquiagem, então tem aqui meu kit de salvação. Tá tudo aqui. Se a pessoa quer fazer uma maquiagem para disfarçar a olheira, truque número 1. O laranja é muito bom. Corretivo. Isso, é tudo corretivo. Eu vou fazer só de um lado, pra vocês notarem a diferença. Depois eu coloco o amarelo, porque na verdade o laranja, ele neutraliza a pele. Aí ele prepara para entrar outra cor. Você já vai ver que ele já cobriu bastante. Segunda camada de corretivo, mais clarinho. É, gente, se possível, a gente pode colocar até uns 30 tanto nele. Esse aqui é o que eu mais uso, porque esse já é a cor da minha pele. É pouquinho, né? Não é pra fazer um reboco. Não, bem pouquinho. Pozinho pra arrematar. Só pra finalizar. Tem a base também, mas aí é o restante da pele. Gente, olha lá. Mas se ainda assim, depois da maquiagem, a pessoa ainda é chamada de pandinha, o que faz? Bom, se no meu caso eu adoro, então eu me divirto. E, gente, tem que ser feliz, tem que se aceitar como é e tem que curtir. É isso, né, doutora Márcia? Isso mesmo, tem que se aceitar, mas existem alguns tratamentos bem interessantes. Vamos explicar, então, o laser que a Amanda está fazendo, como é que funciona? Ele é, assim, esporádico, você tem que fazer uma vez por mês? Mais ou menos uma vez por mês. Então, vamos lembrar que o laser, ele vai atrás de um alvo. Então, cada laser tem a sua indicação. Nesse caso, existe um acúmulo dessa melanina, que é esse pigmento, aqui embaixo nessa pálpebra inferior. Então, o laser vai atrás exatamente dessa pigmentação. Olha, então a gente está vendo esses tiros que a gente chama, né, de laser, e ele vai destruindo aos pouquinhos essa pigmentação. E consegue destruir tudo? Praticamente tudo. Então, a melhora é muito importante. A gente vê um antes e depois, realmente funciona bastante. Depois tem que fazer uma manutenção, porque a pessoa que tem isso tem uma tendência. Volta, então. Pode começar a voltar e você faz uma manutenção. E o sol faz voltar mais rapidamente? Faz. Então, óculos escuros é bem interessante quando se você for se expor muito ao sol e também às vezes existe já filtro solar para chegar bem pertinho aqui do olho.
Ah, tem um específico para essa área agora? Não, é que normalmente são esses em bastão, então é mais fácil de você aplicar para ele não escorrer, exatamente. Ah, filtro solar em bastão. Em bastão. Muito bem, doutora Sempre Márcia. tem uma novidade. Agora, tem outro tratamento que é o peeling. Doutor Emerson, explica pra gente como é que funciona o peeling e em que casos primeiro ele é indicado? Nas olheiras mais arroxeadas? Quando se tem um pigmento presente ou uma pele muito fina, Mariana, porque o que a gente quer fazer também é o estímulo de colágeno. Se a gente espessa essa pele da pálpebra inferior, o que está por trás dela vai se tornar menos visível. Tanto os vasos, como a presença do pigmento que é removida pelo peeling, ou algumas vezes a própria bolsa de gordura, as bolsinhas de gordura que estão localizadas aí por trás, se existe uma resistência maior para a visualização dela, que é através do estímulo do colágeno nessa pele, ela vai ficar menos visível. Então o objetivo aqui é estimular a produção de colágeno dessa região. Também, remover pigmentos, são os dois. Como é a aplicação? Vamos ver a próxima tela. O que a gente utiliza aqui é um líquido, né? E vai passar, é um líquido cáustico, o fenol, é considerado um peeling médio. Ele tem outras soluções para se tornar um peeling profundo, mas comumente na área da pálpebra a gente utiliza um peeling médio. É uma área sensível, né? Sensível, tem que ser aplicado por um profissional bem habilitado, com muita cautela, num consultório, pode vazar para o olho. A solução pode ser aplicada várias vezes sem muito sentido, tem que ser aplicada uma quantidade correta para que a gente não tenha um excesso de comprometimento. Porque se a gente estimula demais colágeno aqui, a gente pode ter uma eversão da pálpebra, ou seja, puxa um pouquinho essa pálpebra para baixo. E é o que a gente chama de escleroshow, ou seja, a esclera do olho começa a ficar visível. É como se você mostrasse assim... de forma incorreta. E fica um olho mais aberto, assim. Isso. Daí a atenção para fazer. É uma técnica excelente, quando bem indicada, quando se tem um componente de flacidez e frouxidão do tecido e pigmento associado, mas feito por um profissional habilitado. O senhor falou que pode fazer algumas vezes. Normalmente você faz um e resolve ou também é um tratamento a longo prazo? Comumente uma sessão. O fenol é uma sessão só. Você pode adicionar tratamento, ou seja, se o indivíduo tem um emagrecimento aqui também, então depois do fenol ele pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico. O laser pode vir depois do fenol também, como adição ao tratamento. Quer dizer, pode somar um tratamento ao outro. Sim. Agora, o senhor falou do ácido hialurônico. Doutora Márcia, vamos dar uma olhada, porque a Amanda falou que fez esse preenchimento e que ela ficou com uma bolsinha que ela não tinha. Vamos entender esse tratamento com ácido hialurônico? Como é que é esse preenchimento? Então, o ácido hialurônico, ele é muito bom quando bem indicado. Eu acho que no caso da Amanda não foi bem indicado. Porque aqui você tem o que a gente chama de olho fundo. Como se você fizesse uma goteira lacrimal aqui. Sei. Então, você tem que preencher isso, você tira essa sombra e o preenchimento com ácido hialurônico, ele faz exatamente esse papel. Lembrar que é uma substância que nós fabricamos, então não tem uma reação alérgica, por exemplo. Gente, já tem no nosso organismo isso, então? Já temos. Então, ele faz exatamente, ele vai preencher o que nós não temos, no caso aí, porque a pálpebra, ela é pobre na derme, então você não tem muito colágeno. Então, para exatamente retirar essa goteira lacrimal que fica funda, você acaba tendo um resultado muito bom. É que no caso da Amanda, eu acho que foi mal indicado. Mal indicado. Por isso. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver de quem é. Pergunta da Natália Bruna, tem um filho de 7 anos e ele já tem olheiras escuras. Isso é normal para uma criança? Natália, a gente vai responder isso. Também vamos falar de uma cirurgia que pode resolver o problema da pálpebra caída. É a terceira cirurgia plástica mais procurada no Brasil e tem gente até que tem problema de visão por causa da pálpebra caída. Resolve problema da visão também. A gente volta já já mostrando isso. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente tinha uma pergunta antes do intervalo sobre olheiras em criança. Lembra da pergunta da Natália? Ela tem um filhinho de 7 anos e já tem olheira escura. Isso é normal para uma criança, doutora Márcia? Então, Natália, sua filha provavelmente tem uma tendência a ser alérgica e por isso ela começa a desenvolver muitos vasos, principalmente nessa área do rosto. Então, o que a gente fala é para tirar, a dica que a gente dá é para retirar essa criança do ambiente que pode levar a essa criança ficar espirrando muito, a coçar muito o olhinho. Então, observe se ela brinca muito com um bichinho de pelúcia, se tem carpete no quarto, se tem cortina, isso não é bom. Porque senão porque isso é genético, essa coisa alérgica da criança. E quanto mais ela se expuser a esse ambiente, maior é a chance dela desenvolver esses vasinhos e ficar congesto. Com olheiras. Olheiras.
Muito bem, vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá no intervalo aqui, a gente abre a janela pra ver se tá tudo certo lá no encontro. E hoje a Fátima tava reclamando que ela tava sem batom. Eu peguei um batom aqui pra você, Fátima. Já chegou o batom aí pra você ou não? Já chegou, passei rapidinho, esqueci completamente do batom. Eu deixo pra passar de última hora, mas esqueci hoje. Aí tava aqui conversando, de repente falei, fiz assim, falei, ih, tô sem batom. Tava ótima sem batom também, viu? Mas tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. E aí, o que vai ter no encontro de bom? Não esqueci de nada não, tá tudo funcionando. Que bom, que bom. Olha, hoje a gente vai falar aqui da força do amor na superação de grandes dificuldades. A gente vai conversar com crianças que têm necessidades especiais e que participam de um projeto que oferece, além de amor, esporte para elas. E a vida fica completamente diferente. A gente está com duas dessas crianças aqui no palco, a Gabi e o Vinícius, e a gente vai conversar com elas do que elas mais gostam desse trabalho que elas fazem nesse projeto. Bom, é uma época infelizmente difícil, né, de muita crise financeira por aí. A gente vai ver o que fazer com o salário quando ele não dá até o fim do mês. Acho que muita gente tem dúvida sobre isso e a gente vai tentar dar umas dicas que possam ajudar. E vamos falar também, eu sei que sexta-feira aí vocês gostam de falar de dança, a gente aqui quase fala de dança todo dia. Hoje a gente vai falar da dança sertaneja. Tem muita gente querendo saber dançar junto, separado, e alguns bailes estão contratando uns personal dancers, que são pessoas que vão lá só para tirar os outros para dançar. Olha que delícia, você foi sem par, não quer dançar ou não sabe dançar, mas quer dançar, vem alguém e te tira para dançar. A gente vai ter personal dancer aqui e a gente vai conversar sobre isso e, claro, vai aprender a dançar um pouquinho. Aqui comigo hoje, Marcos Veras, meu parceiro, doutor Fernando Gomes Pinto, lá em Renó, voltando de férias, o padre Reinaldo Manzotti com a gente, mais uma vez, obrigada. Gira Paz chegando para nossa conversa e trilha sonora do encontro com Léo Magalhães hoje. Super obrigada pela presença. Daqui a pouquinho a gente já tá prontinho, de batom e tudo. Maravilha, Fátima. Só você falou de dança, atualizando o boletim Fernando Rocha, que está se preparando para a primeira apresentação Disco Baladão Disco no Faustão, na Dança dos Famosos nesse domingo. Falou que já está no ritmo de ensaio super pesado. Quem sabe ele não vai virar um personal dancer depois, hein? Pode ter uma segunda profissão, né? Vai te tirar pra dançar todo o programa. Será? Pois é, te tira pra dançar todo o programa. Delícia, delícia. A gente tá aqui na torcida, na expectativa. Obrigada, Fátima. A gente se vê no encontro daqui a pouco. Um beijo, Mari. Beijão. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai falar da terceira cirurgia plástica mais procurada no Brasil. Cirurgia para correção de pálpebra, blefaroplastia. É uma situação delicada porque às vezes a pálpebra cai tanto que até atrapalha a visão. Pode fechar uma parte do seu campo de visão. A gente vai mostrar isso agora com a Márcia. A Márcia tinha esse problema e quem conversou com ela foi a Priscila Bittencourt. Vamos ver. Quando a gente começa a reparar assim no espelho, o olhar sempre pesado, triste, aparentando um cansaço que não passa, pode ser sinal da ação do tempo sobre a pele dos nossos olhos. O primeiro incômodo é sempre o da aparência, né? Só que esse não é o único problema. Já imaginou, de repente, começar a enxergar desse jeito assim? Complicado, né? A Márcia que o diga. O meu olhar era cansado, triste, pesado e tinha um excesso de pele que deixava o meu olho fechado. Eu quase não via as minhas pupilas. Foram 10 anos suportando o incômodo. Aí comecei a sentir uma dificuldade de passar sombra nos olhos e também meu campo de visão reduzido, porque a pálpebra ficou muito caída. Eu trabalho lendo, né? Então eu preciso enxergar bem. Isso tudo acontece porque a nossa pele funciona mais ou menos como esse elástico. No começo ela vai e volta numa boa, mas com o tempo o elástico fica frouxo. No caso da pele, a gente perde o colágeno e aquela elasticidade da juventude vai embora. E o jeito de melhorar? Só fazendo uma ressecção cirúrgica mesmo, não tem outra forma. Mesma coisa a bolsa de gordura. A bolsa de gordura ela tá ali maior do que seria o normal. Como que a gente diminui uma bolsa de gordura ao redor dos olhos? O único jeito é retirando ela cirurgicamente. A cirurgia é a blefaroplastia. O corte é feito na curvinha da pálpebra para tirar o excesso de pele e gordura. A mesma coisa pode ser feita na parte de baixo do olho, assim, pertinho dos cílios. É uma cirurgia de porte médio, deve sempre ser realizada em centro cirúrgico, em ambiente hospitalar de preferência. O paciente tem alta no mesmo dia. Em 2 meses já dá para ver o resultado na Márcia. Olha só a diferença de antes e depois.
melhor ainda do que ela imaginava. Pensar que vai cortar, que vai ter uma sutura, que você vai levar ponto. Aí você já fica um pouquinho mais assustada. Passou medo? Do que da entrevista? Da cirurgia, né? Da cirurgia. Da entrevista não passou ainda. Mas de cirurgia tudo bem, da blefaroplastia tá certo. Passou o medo. Se tiver que fazer de novo, eu faço, porque foi bastante tranquilo. Como é que pode, né, doutora Márcia? Tem medo da entrevista e não tem da cirurgia. Olha que maravilha. Vamos explicar um pouquinho, por que a pessoa fica com essa pálpebra caída, assim, doutor Emerson? Mariana, o que acontece é que nossa face é um arcabouço, né? Tem osso, músculo, colágeno, porque está dentro da pele, e esse osso ele vai atrofiando, perdendo, a musculatura vai atrofiando, o osso vai sendo perdido com o passar do tempo, com o envelhecimento, e a pele, que é um envelope que recobre toda essa estrutura, começa a sobrar. Então, o que a gente tem aqui é uma pele que pende sobre o olho. Olha como é que fica a imagem se você estivesse vendo a gente com essa pálpebra caída. Olha só que sensação horrorosa que dá, como se você estivesse realmente perdendo uma parte do seu campo de visão, né? Terrível isso. Compromete. E aí não tem jeito, aí você realmente tem que fazer a cirurgia. Isso. Aí a cirurgia pode ser, tem que estar atento, porque muitas vezes o envelhecimento é muito mais no supercílio, na sobrancelha. Aí é realizado um lifting de sobrancelha, até complementar muitas vezes, mas na grande maioria das vezes... Mas você sobe aqui e puxa aqui, Isso. Aí acaba puxando a pele. Justamente. Puxa a sobrancelha e acaba puxando a pele para tirar a pele da frente. E embaixo, essa bolsinha de gordura, todo mundo tem gordura embaixo do olho? Sim, todo mundo tem. Quando se tira aqui a sobra de pele, que é a blefaroplastia superior, pode-se também fazer a blefaroplastia inferior, que é uma incisão, um corte que se faz junto dos cílios, né? Então... essas bolsas de gorduras, quando elas estão evidentes, elas são removidas. Aqui tem um músculo que cobre tudo, esse músculo é afastado, se tira essa bolsinha de gordura e depois se fecha. Ou muitas vezes é só uma sobra de pele, o que dá o aspecto da olheira também. Onde se tira essa sobra de pele e aí se fecha essa cirurgia. E essa gordura, se fosse uma vez retirada, ela não volta? Não, na verdade, com o passar do tempo, pode ser que haja uma redistribuição da gordura da face, né, com o processo de envelhecimento, mas aqui, na grande maioria das vezes, só se tira uma vez na vida. Agora, doutor Emerson, tem uma telespectadora nossa lá de Joinville que mandou uma mensagem perguntando se isso aqui tem a ver com o canal lacrimal entupido. A pessoa que tem o canal lacrimal entupido também pode dar uma sensação dessa gordurinha aqui embaixo dos olhos ou não? O canal lacrimal está aqui. Então, o processo de entupimento do canal lacrimal é diferente da sobra de pele ou da bolsa de gordura que fica evidente. E não tem que fazer cirurgia para corrigir o canal lacrimal entupido? Tem sim. Tem? Isso, buscar o oftalmologista, porque existe até uma síndrome, né, que é chamada de síndrome Zika, que é resultante do ressecamento, então da saliva, do olho. Então tem que identificar verdadeiramente se é um entupimento ou se é alguma outra doença, tipo essa, que é reumatológica, para a partir daí tratar. Tem mais pergunta, vamos ver de quem agora? A dúvida é do Alexandre. Alexandre, olá, tenho muita olheira roxa, cansada. Muitas vezes não saio de casa porque sinto vergonha. Poxa, Alexandre, vamos falar sobre isso. Vamos falar qual que seria o tratamento mais adequado para você. A gente volta já já, depois do intervalo. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1, o portal de notícias na Globo da internet. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Um dos destaques do G1 agora de manhã é uma notícia sobre economia. Depois de ensaiar uma recuperação em maio, a produção industrial aqui do Brasil voltou a cair em junho. Com isso, no primeiro semestre desse ano, a queda foi de 6,3%, segundo o IBGE. Falando agora de Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu, que foi preso ontem, deve chegar hoje à tarde na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. A transferência dele foi autorizada ontem à noite. Os outros 7 presos que já estão lá acabaram de fazer exame de corpo de delito no IML. Agora me responde alguma coisa. Você já passou por algum momento de grosseria no seu trabalho? Bom, então presta atenção nessa notícia. Um estudo mostrou que simplesmente ficar perto de uma grosseria pode prejudicar muito o seu desempenho. E não para por aí. A grosseria pode ser também contagiosa como um resfriado. Ou seja, se alguém for grosso com você, isso pode fazer você também ser grosso com outra pessoa. Mari? Faz todo sentido, né, Mari? A história da gentileza gera gentileza, grosseria gera grosseria. Então, Mari, ó, beijo pra você. Um beijo, Mari. Bom trabalho, bom dia. Bem gentil. Até amanhã. Até amanhã.
Lembra da pergunta que a gente recebeu pela internet, da olheira escura? Alexandros, eu falei o nome dele errado, é Alexandros ou Alexandros. Olá, tenho muita olheira, roxa, cansada, muitas vezes não saio de casa, eu sinto vergonha. Doutora Márcia, o que a gente pode falar para ele? Primeiro que não, por favor, saia de casa. Não justifica você ficar em casa por causa disso. Mas procure sim um dermatologista, porque hoje nós usamos associações de técnicas que melhoram muito e não são tão caras assim como a gente pensa. As técnicas que a gente já mostrou, por exemplo, laser e o fenol, poderiam servir para ele? Sim, e existe agora uma nova técnica que vai não substituir o laser, mas vai fazer um papel muito semelhante e é muito mais barato. Vamos entender como é que é essa técnica. Como é que chama essa técnica, doutor Emerson? Radiofrequência, né? E a gente tem chamado radiofrequência pulsada com multiagulhas. É uma tendência mundial hoje utilizar agulhas, né? Aí vem o microagulhamento, as técnicas com agulhas. E agora está se colocando radiofrequência dentro dessas agulhas. Olha o aparelhinho, é um negócio minúsculo, é uma agulhinha minúscula que a gente está aqui mostrando, ó. É muito pequenininho mesmo. Dá para ver a ponteira dela, bem pequenininha. E a gente vai entender agora na arte como é que esse aparelho é conectado a uma corrente elétrica, né? Na verdade, isso é uma ponteira e a gente utiliza um aparelho de radiofrequência. E aí a energia desse aparelho de radiofrequência vai migrar através dessa ponteira. Dessa ponteira. Vamos ver como é que fica, então, o antes e o depois aqui desse tratamento. Então o que acontece é isso, aqui está a pele, a gente vê as agulhas perfurando toda essa pálpebra, jogando essa energia dentro da pálpebra, uma energia controlada, né? E com isso a gente tem tanto o estímulo do colágeno como o clareamento dessa região. Então vai agir em duas frentes no caso de uma olheira como essa, que tem pigmento, flacidez, uma frouxidão de tecido e vem nos trazer um aspecto como esse, um resultado como esse, interessante. É um procedimento dolorido? Na verdade, a gente anestesia, né? Pode ser feito com anestésico tópico, só que não é seguro, então a gente vem com a agulhinha, realmente anestesia a área para dar mais conforto para o paciente e depois realiza o procedimento. É simples, feito obviamente num consultório dermatológico, Sangra? mas não, na grande maioria das vezes não, porque quando a energia joga já coagula também. Mas a recuperação é rápida, com 5, 8 dias a pessoa já está com o olho praticamente dentro da normalidade. Antes disso fica machucadinho. Fica machucadinho no segundo dia, terceiro dia, coloca um corretivo e já vai trabalhar, desenvolve suas atividades convencionais, porque muitas vezes peelings como o fenol, né, que exige mais tempo de recuperação, não pode estar adequado para todo mundo. As pessoas precisam trabalhar, precisam desenvolver suas atividades. Então, essa técnica veio para trazer... Uma semana, mais ou menos. Em média, isso. Uma semana. O peeling com fenol... Aí o vermelhidão vai durar 1 mês, pode durar um pouco mais, 2 meses, até se recuperar totalmente, vamos colocar aí de indivíduo para indivíduo de 45 dias a 3 meses. Bastante tempo. Tem mais pergunta, vamos dar uma olhada aqui. Pergunta da internet da Jordana Castro. Minhas olheiras não melhoram por nada, sou muito alérgica. Uma vez uma amiga me disse que a alergia pode causar as olheiras. É verdade? A gente falou sobre isso em relação às crianças, nos adultos também. Também, mas muito provavelmente ela já era uma alérgica desde pequena, uma atópica que a gente chama, né? Já devia ter uma atopia mais importante. Então, ela desenvolveu essa quantidade de vasos maior nessa região. Então, a olheira dela deve ser mais violácea e deve ter mais o componente vascular do que o pigmento. Aí, o tratamento é um pouquinho mais chato, mas também nós indicamos o laser, é um pouco mais demorado. Ela deveria tratar a alergia junto com o alergista e junto com o dermato tratar a pele? O dermatologista também acaba tratando a parte de alergia, né? Mas às vezes a gente até encaminha para um alergista. Mas se for só uma atopia, por exemplo, que é aquela pessoa que não tem uma alergia propriamente dita, ela tem mais uma hipersensibilidade à poeira, então isso não tem muito tratamento, né? Mais do que o antialérgico. Então ela tem que, primeiro, não se expor tanto a essas situações que acaba melhorando. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada, doutor Emerson. Obrigada pela sua participação, pelas suas mensagens, pelas suas dúvidas. Se cuida, fica agora com o encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.